E estamos novamente aqui com um sessão extra. Jason acabou de me dizer, pessoal, e vocês vão ter que comprovar que é mentira, que a gente faz muito pouco sessão extra. O que vocês me dizem? Vocês vão ter que comentar já e dizer, não, vocês fazem muito, tá tudo certo, porque eu tô achando aqui que a gente faz um monte. E o Jason, olha lá, olhem, vejam a cara de desprezo que ele está fazendo no momento, dizendo que não, que a Uhum, gente precisa de mais sessão extra. É isso, Jason? Precisa? com certeza. Nossa periodicidade de 2 vezes por mês tem acontecido a cada ano, não uma vez por ano. Recentemente. É por isso que a gente vai repetir, inclusive, não um título, óbvio, né? Mas um diretor hoje que a gente acabou de falar a respeito há 3 meses atrás, mas foi o último sessão extra que a gente fez, né? Mas aqui é o nosso canal, a gente faz o que a gente quer, né? É Então, verdade. o Aqui a quer e gente, quiser, né? Na verdade. aqui a gente faz o que a gente deseja e aí vocês que gostam estão junto aqui curtindo também ou não, né? Então, começamos o nosso sessão extra hoje, como sempre, especialíssimo, e o Jason já informou que a gente vai repetir um diretor, que é o Paulo Sorrentino. Isso tudo por quê? Quem assistiu A Graça, onde a gente apresenta o diretor e fala sobre ele, eu começo perguntando pro Jason: por que a gente tá falando da graça e não da grande beleza? E aí a resposta foi qual, Jason? Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro. A sua resposta foi: eu não vi o Grande Beleza. Eu falei: então Ah, precisa tá. ver. É isso aí. É por isso que a gente tá falando da Grande Beleza hoje. E na verdade, esse é um filme que eu sempre quis falar desde o início do nosso podcast. E também porque é um filme que eu revisito de tempos em tempos, ele faz parte, acho que, da minha formação acadêmica em geral, ele faz parte de toda uma construção de pensamento que eu venho tendo nos últimos 10 anos, pelo menos, sobre beleza, né? Que esse foi o tema do meu doutorado. E esse filme meio que coroou o fim das minhas pesquisas, eu até coloquei um trechinho na minha análise ali da tese. Depois, por um tempo, eu fiquei longe e aí eu voltei. E voltei periodicamente depois, nos últimos anos, revisitando esse filme e revisitando, na verdade, tudo que o Sorrentino faz, porque vocês já sabem, né? É um dos meus diretores favoritos do mundo contemporâneo. Portanto, esse é o Sessão Extra e eu sou a Flávia Ariello e E eu sou a grande beleza. olha, olha aí, começamos muito bem A grande mesmo. humildade. A, a grande humildade da grande beleza. Jason, antes da gente entrar nas discussões em si, foi uma experiência assistir esse filme? Sempre é uma experiência assistir algum filme do Sorrentino, né? Eu acho ele um Hum, diretor, assim, muito dominador da técnica dele, né? É um tipo uhum, de filme que você não vê igual, até porque, assim, não é apenas a beleza estética, né? Não é a técnica puramente sozinha, mas é a contação da história dele, né? A forma uhum, como ele constrói o personagem, principalmente personagens para o Tony Servillo fazer, né? Como a gente já uhum. vem comentando aqui há algum tempo. E assim, esse filme, como todos os outros que ele fez, tem a assinatura dele a cada cena, né? Então, pra mim, é uma grande experiência. Grande experiência. Nossa, eu de fato concordo com tudo. O filme é de 2013 e foi o filme que coroou o Sorrentino porque ganha Oscar de filme estrangeiro. Arrebata vários prêmios pela Europa. É um estardalhaço que esse filme fez quando ele foi lançado. E aí começa, inclusive, uma certa comparação do Sorrentino com o Fellini, que é uma comparação bastante evidente. Os dois são italianos, os dois falam sobre decadência contemporânea, sobre a vida urbana em Roma, sobre personagens que são bons vivants, que gostam de experimentar a vida no geral, mas eu acredito que acaba aqui. Sinceramente, eu não consigo acompanhar exatamente essa conexão que as pessoas fazem o tempo inteiro entre o Sorrentino e o Fellini. ah, Porque é isso, pra mim, o Sorrentino ele é muito único. Principalmente essa experiência visual que ele propõe com esse filme, a cinematografia desse filme, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi Maravilhoso. na vida.
Então não Não há mesmo. comparativos, né? Não há Fellini que dê conta e veja. Fellini é um grande mestre, é claro que eu não quero nem comparar porque eu não quero rebaixar ninguém a nada, porque não há comparação. Apesar de falar, os dois são italianos, etc. Acabou, tudo bem, né? É uma fonte de inspiração, sem dúvida. Agora, comparado, tipo, ele é o novo Fellini e tal, eu de verdade não consigo levar a sério esse tipo de Eu aproximação, também né? não. Eu desprezo esse tipo de comentário. É um tipo de comentário injusto. Até porque, assim, se você for parar para pensar, compará-lo, até do ponto de vista da verossimilhança ou do suposto grau de verossimilhança de uma obra com a outra, que não tem nada a ver. Os filmes Uhum, são completamente diferentes, né? Se você for parar para entender justamente o que a gente está falando, estilo, até porque esqueci o nome dele agora. Fellini? Não é o Sorrentino? Fellini, é o Sorrentino. O Sorrentino. Sorrentino ele tá em outra época. É um outro cinema que se faz hoje em dia. Uhum, Com outra técnica, com outra tecnologia, e ele usa e abusa disso, no bom sentido, para trazer à tona aspectos orgânicos que uma imagem mais nítida pode propor. Esse não era naturalmente o foco do Fellini, porque são movimentos completamente distantes um do outro. Só que uhum, ao compará-lo, ao colocá-lo ao lado do Fellini, você está também elevando ele. Né? Então, assim, é uhum, uma comparação que tenta desapropriá-lo do crédito dele, mas que ao mesmo tempo também alça ele ao melhor que a gente vê da Itália. Só que tem uma outra questão que é a seguinte, pelo menos de acordo com o que eu vejo. É, é o tipo de comparação que não tem solução. Você não consegue fazer uma comparação justa entre um e outro por conta dessas diferenças, né? Então, assim, uhum, não tem para que fazer isso. Isso é coisa de gente que fala, nós precisamos de um novo Fellini. Né? Que nem, por uhum, exemplo, eu vou dar uma ilustração assim, perto do que eu vejo com relação ao Pedro Pascal nos Estados Unidos. Pedro uhum, Pascal ele tem dominado ali a presença do protagonista em vários filmes populares hoje em dia, como sempre aconteceu. Né, eu até noto isso algumas vezes, né, que ele faz muitos filmes e tá um pouco cansativo, mas isso sempre aconteceu em Hollywood. É que hoje uhum. a gente tem mais acesso aos filmes, né? Então dá a Sim. impressão que isso nunca aconteceu antes. E aí, agora que tem o Wagner Moura aparecendo cada vez mais, fazendo Guerra Civil, por exemplo, que foi aquele filme da A24, os americanos Uhum. enxergam um segundo latino. E aí eu tenho visto muitos americanos, do senso comum, é óbvio, né? Falando, não, mas agora arrumaram um novo Pedro Pascal. Eles falam É. isso não porque o Pedro Pascal e o Wagner Moura se parecem, mas porque o Wagner Moura é o segundo latino que eles veem na Uhum. televisão, Uhum. protagonizando papéis que antes eram feitos por americanos. Claro que são mais baratos, essa coisa toda. O Pedro Pascal não mais, né? Porque ele já está em outra maturidade, outro grau de maturidade da carreira dele. Mas, pô, um não tem nada a ver com o outro. Inclusive, eu Sem acho o Wagner dúvida. Moura um ator muito melhor. Então, Sem assim, essa dúvida. coisa de falar, Uhum. o novo pessoa, o novo cidadão, a nova versão, é um negócio que assim não nem compete a gente aqui, sabe? Por isso que a nossa audiência, que é sempre muito qualificada, nunca vai ouvir a gente entrando nessas armadilhas. Mas a comparação do Fellini com o Sorrentino ela é muito famosa, né? Por isso que a gente Uhum. está trazendo à tona aqui. E principalmente porque esse filme, A Grande Beleza, gente, pra quem não assistiu, ele gira em torno de um personagem e aí vários outros personagens que ficam orbitando ao redor dele. E esse personagem se chama Jeff Gambardella e é o Tony Servillo, claro que é ele. E Ainda aí vem bem que as. é ele. Ainda bem que. E aí vem as comparações com Marcello Mastroianni, do La Dolce Vita, e mais ou menos isso. Mas, enfim, vamos olhar para esse personagem brilhante, que inclusive eu acho que o Jeb. Assim, tem muitas coisas que os filmes me ensinam. Já falei isso outras vezes, que eu aprendi a ser irônica com o personagem principal de Casablanca, né, com o Bogart. Rick. Uhum. O Rick, né? Eu aprendi enfim, tem muitas coisas que eu aprendo com o cinema. E aqui, o Jeff Gambardella é um grande mestre na arte da flanagem. O que seria essa flanagem? Ele é um grande flaner, que é uma coisa que a vida contemporânea de nós réis mortais não permite. A Uhum. gente que é CLT, a gente que precisa, né, trabalhar para pagar boleto, a gente não tem tempo para ser flaner, que é literalmente você observar a vida ao teu redor com muito cuidado, com muito esmero, ter um olhar.
grandioso para as pequenas coisas. E é isso que o Jeff Gambardella faz. Eu ainda Uhum. consigo fazer isso um pouco, porque eu passo 10 ou 12 horas da minha semana dirigindo, e eu consigo fazer isso na estrada. Gente, veja, eu presto atenção, tá bom? Nunca bati o carro. Espero nunca acontecer. Mas é ali o momento que eu presto atenção ao redor, olho para o céu, vejo o que está acontecendo, me perco nos meus pensamentos, que é exatamente o que ele faz ao longo do filme inteiro. Só que com um detalhe, ele vive em Roma, né? E aí a diferença é mínima, né? Ou ele é vizinho do Coliseu, ele consegue estar em ambientes que são ambientes sonhados e desejados por muitas pessoas, exatamente por conta da loucura que a gente tem em torno do turismo hoje, né? Turismo europeu e etc. Então, assim, estamos falando de um grande mestre da flanagem. E isso é algo que realmente quase não se ensina. É algo que você precisa experimentar para ver como é que funciona. É, sem falar na elegância, né, Jason? Ah, que ator elegante, que personagem elegante, Uhum. né? É engraçado porque assim o Jepp ele tá dentro de um contexto social em que ele consegue ter algumas permissões, como por exemplo expor uma pessoa mais do que essa pessoa propriamente se expõe em público. Então você tem situações, por exemplo, em que alguém entra em evidência, se autocoloca em evidência numa conversa, e ele vai lá e Fica falando expõe ainda mais. fica falando das suas virtudes, né? A pessoa que não consegue Exatamente. guardar as virtudes para si A mesmo. sinalizadora de virtudes, essa É. pessoa que assim não deveria nem existir, né? Mas de Uhum. acordo com a filosofia. Mas assim, então o meio social onde ele anda, com esse cenário belíssimo de Roma, né? Só traz mais encanto para essa sofisticação, para essa elegância do Jepp enquanto personagem, né? Inclusive, você estava Uhum. falando aí do cenário de Roma, dos turistas, e tem, inclusive nessa mesma cena, né? Tem uma frase dele que é muito interessante, até porque ele está conversando ali com o pessoal da alta sociedade, né? Com quem ele. Relativa à alta sociedade, né? Não é o mais topo que a gente consegue ter ali da Itália, mas são pessoas coerentes com o que seria uma classe média alta barra classe alta aqui no Brasil. E todo mundo ali odeia os romanos. Isso que é interessante. Então, assim, eles amam Roma, naturalmente, mas eles Uhum. odeiam os romanos. E aí ele tem uma frase que é muito boa e eu vou usar para minha vida pessoal aqui, com relação ao Brasil, sempre que eu for descrever alguma região que eu não gosto. Que é o seguinte: as únicas pessoas boas de Roma são os turistas. Ele Então, fala, olha de só o fato. refinamento, olha o grau de refinamento do humor, né? E é interessante porque o filme começa exatamente mostrando os turistas. É uma galera que tá em uma das inúmeras praças que se tem lá em Roma e tem a guia turística falando em chinês. Agora eu não lembro se é chinês ou japonês. Eu acho que é chinês. E, e aí tem um grupo de turistas ali fotografando e ela explicando e coisa e tal, e de repente um turista cai morto no chão. E aí a câmera maluca do Sorrentino, porque, meu Deus, como ele faz um out, como ele faz um in, como ele trabalha com essa câmera o tempo. Aliás, eu fiquei pensando algo sobre isso também. O quanto as pessoas que não conhecem Sorrentino, vamos supor, né? Vamos pegar alguém de 20 anos, nunca assistiu um filme de Sorrentino e se depara com a grande beleza. E essa pessoa já está adaptada à linguagem visual de inteligência artificial de filmes com inteligência artificial. Essa pessoa não vai diferenciar muita coisa, Não. porque esse movimento de câmera que ele faz o tempo inteiro é exatamente o movimento de câmera que a inteligência artificial colocou hoje como padrão para fazer movimentação e imitar cinema. Uhum. E isso é. Só que daí é abusivo, né? Obviamente, a gente tá falando aqui de um grande diretor que entende o que tá fazendo, e aí da ideia de cópia ali da inteligência artificial. Mas ele faz isso aqui o tempo inteiro, né? Então corre pro personagem, depois puxa para trás e abre para dar um plano geral. E a gente começa exatamente assim, com esses turistas, e aí já contracenando com aquela beleza absoluta e absurda de Roma. E ao mesmo tempo, quer dizer, o tempo inteiro
flertando com o kit. A gente tem a beleza e o kit funcionando em patamares muito próximos ao longo do filme todo, que inclusive eu acho que é uma das grandes discussões que se propõe. Me parece que o Sorrentino está apresentando pra gente duas Romas ali. Essa Roma decadente, turística, que aliás aparece muito menos. Tem turistas ali, a gente consegue perceber. Mas, por exemplo, você quase não vê uma Roma superlotada. Eu até fiquei pensando, gente, como é que eles conseguiram fazer determinadas filmagens ali? Porque Coliseu, né? A região do não tem Coliseu e tal. condição. É claro, teve Como que pode, fechar a né? cidade por um dia para fazer essas filmagens. Ele caminhando ao longo ali do Tibre, não tinha ninguém, né? Então é um negócio que é impensável. É a Roma dos sonhos em determinado ponto. É a Roma vazia, onde você consegue aproveitar absolutamente tudo que ela tem para te oferecer em relação à beleza que ela propõe. Estética, arquitetônica, dessa experiência da flanagem que eu estava dizendo aqui. Então ele fica caminhando e a gente caminha junto com ele, observando e vendo o mundo através dos olhos dele. Mas também tem a Roma decadente, kitsch, brega, pós-moderna e que também Jovial, né? jovial, que não quer envelhecer de jeito nenhum. Por isso que em dado Uhum. momento vai ter aquela sequência super Terry Gilliam, aquela sequência do médico com as injeções de Botox ali. Pra mim aquilo lá é o filme Brasil. Uhum. É uma Uhum. sequência assim, fora da curva, beira o É. surrealismo. E ao mesmo Né? tempo você vê a rejeição dele ali na mesma velocidade de captura da imagem, né? E à medida que vão colocando botox nos outros, ele vai se afastando, assim, justamente com esse, né, com esse, ou com zoom, ou ele próprio vai se afastando, é muito, muito bem feito. É muito bem feito. Mas eu fico pensando, né? Ele tá ali também. Ele também não quer envelhecer. Ele também Claro. vai receber o Botox, mas ele não, ele entende o problema disso. Diferente de todas aquelas pessoas que estão lá querendo parecer mais jovens e querendo negar a velhice e a morte, porque também é um filme sobre isso. Ele Uhum. fala, beleza, eu sei que eu tô entrando nessa decadência também, eu também não quero aceitar isso, mas tô aqui, vou fazer o que tiver ao meu alcance para eu conseguir permanecer nessa vida um tempo a mais, né? Então são essas duas Romas ali, é uma Roma impensável, né? Que é pura poesia, e a outra que é a realidade das coisas, ou sei lá, pelo menos a realidade de alguns ali. Então é um olhar muito cinematográfico, literalmente, que a gente tem do Sorrentino, mas é o tipo de lugar que eu queria morar naquele ambiente. Não queria morar em Roma, Uhum. eu queria morar naquela Roma. Uhum. Daquele olhar do Jeff Gambardella, não dos outros, né? Exatamente. Exatamente. Eu sinto a mesma coisa, né? E é legal isso porque, primeiro, né, quando você vê um filme desse, você entende que você não é a única pessoa insatisfeita com o país que você mora, ao redor da sociedade daquele país com quem você divide o país, né? E até mesmo Roma tem problemas, né? Óbvio que sim, a gente Uhum, sabe disso, né? Mas é interessante ver essa autocrítica, porque ela não é uma autocrítica puramente bairrista, né? Ela é uma autocrítica pensando na Roma, nessa Roma que você está falando, né? Nesse recorte de Roma no tempo, nesse recorte de Roma no espaço, onde o Jap circula, nesse recorte com as pessoas que interagem com ele ao redor da classe social onde ele está inserido. Então, ele rejeita tudo isso. Só que ele rejeita abraçando as pequenas coisas, como você diz, né? Então, por uhum, exemplo, ele lida com todas essas pessoas ao redor dele. Não é como se ele fosse, como se ele se isolasse. Né? Então, uhum, assim, até pensando na sinopse, para as pessoas entenderem mais ou menos um pouco mais a respeito da inserção desse personagem, a gente está falando de um filme que eu particularmente entendo como um estudo de personagem, porque você acompanha ele compreendendo o mundo ao redor dele, compreendendo uhum. a si mesmo no tempo, no espaço, né, como eu estou dizendo, com essas pessoas, e um homem que vai ao longo do filme aceitar cada vez mais, né? Então ele começa
com uma luz sobre a ideia de que ele está na modernidade, nessa Roma, e ele vai ao longo do filme entendendo que não tem muito o que ele fazer, portanto, ele já está aqui, então por que não aproveitar as sensações da vida enquanto a vida acontece? Né? Como Uhum, se fosse uhum. um curtindo a vida doidado, porém maduro, né? Maduro. Para pessoas mais velhas, para Para pessoas adultas. 65 mais, né? Porque a gente é apresentado a ele na festa de aniversário dele de 65 anos. E Que é uma é puta balada. a festa dos sonhos de qualquer pessoa que está inserido nessa high society, né? Pensem em algo do tipo a festa do desejo de alguém que tem grana hoje seria aquilo. Ele mora num rooftop do lado do Coliseu e as festas acontecem naquele ambiente que você tem Roma a seus pés. E aí tem de tudo, tudo. A festa é uma loucura. Você tem música eletrônica, você tem mariachi tocando junto. Você tem gente dançando numa espécie de aquário, fazendo striptease. E aí você tem arte espalhada pela casa e gente fazendo o trenzinho. Depois eu quero comentar o trenzinho lá no final, inclusive. Você tem modelos belíssimas desfilando e gente linda, gente mais velha também, mas que acha que aguenta essa vida de balada e porque a cabeça é o que importa. Que a Uhum. ideia é essa ali, né? Ah, a cabeça que importa é a juventude tá aqui. Então, enquanto eu estiver dançando, tá tudo bem. Uma empregada doméstica que também entra na festa, né? Participa da festa ali conversando com ele, que é muito Os, interessante essa os cena. diálogos deles são dos dois, eles são sempre muito bons, né? Porque ele chama ela de safada, ela morre de rir e ela adora isso, mas ela é o ponto ali de segurança dele naquela casa, naquele ambiente. Então, e lembrando que ele inverte a lógica também. O que que é a vida dele? Ele escreveu um único livro chamado O Aparato Humano, ou Aparelho Humano. Dependendo Uhum. da cópia do filme que você pega, isso muda, né? E ali tá. Ele ficou famoso por conta desse livro e acabou. Então ele é o escritor de um livro único. Meio Truman Capote, assim, algo do gênero, né? E aí o que acontece é que ele vive, dá a entender que ele vive da grana que ele recebeu pelo sucesso, mas hoje ele já não tem todo esse sucesso. Trabalha como uma espécie de jornalista. A editora dele, ele trabalha para uma revista, ele faz entrevistas com pessoas do mundo das artes. E a editora dele é uma das melhores personagens do filme. Ela é uma anã e Uhum. eles brincam sobre esse fato o tempo inteiro. O É, tempo inteiro. Então não existe medo ali de brincar com coisas que poderiam dar ruim para outras gerações ou em outros contextos. Então ela fala o tempo inteiro que ela vive na perspectiva de uma criança porque ela nunca cresceu, né? E ela fala isso rindo muito, em relação à brincadeira. Mas é. isso é muito interessante, né? Que personagem fascinante que é a editora dele, de uma sabedoria É verdade, né? De uma lucidez assim. E ela é interpretada por uma atriz chamada Giovanna Vignola, né? O nome da personagem é Dadina. da E Dina. eu acho a voz dela muito elegante, né? Ela tem um Uhum, falar ali, né? Um pronunciar do italiano que é muito redondinho, sabe? É esteticamente muito bonito. Mas falando uhum, em estética, a presença de uma personagem anã não é apenas proposital, como eu entendo como uma escolha estética dele também, uhum, sem sabe? Para dúvida. quebrar um pouco o status de todas as pessoas ali ao redor dele. Porque quando você vê, por exemplo, uma anã, e eu não estou falando da impossibilidade, eu estou falando justamente da presença de Uhum, uma pessoa com nanismo dentro de toda essa magnitude, essa megalomania social que a gente vê no filme, existe um contraste muito forte. E esse uhum, contraste, ele se acentua a partir do momento em que a personagem dela é uma personagem consciente de si. Não uhum, apenas, claro, do próprio nanismo, como a gente está falando, mas lúcida a respeito da vida. Então, ela tem sacadas muito boas de alguém que já viveu.
né? Ela dá Uhum. bons conselhos para ele, né? Então ela é também uma boa companhia, que é o tipo de coisa que você não necessariamente pode falar de uma pessoa com quem você trabalha, né? Ainda mais numa redação, né? Apesar de Uhum. que aqui a redação não aparece, são mais os dois ali, né? Mais a interação dos dois. Mas assim, são personagens que complementam o Jap, né? Ao longo do filme, e ela é brilhante. Inclusive, é muito interessante porque, de novo, para entender Sorrentino, você precisa olhar para a estética. Uhum, O filme, ele é visualmente deslumbrante, assim como o Parténope, assim como A Graça, que são filmes que a gente comentou aqui. Ah, e a escolha de cores, a escolha de iluminação, os enquadramentos, os movimentos de câmera, tudo importa aqui. E é interessante porque o universo em torno da Dadina, ele é muito kitsch também. Os ambientes que a gente vê em que ela está são as festas do Jep, e essa casa, né, a gente julga que é a casa dela, onde ele vai jantar quase todas as noites, muito semelhante ao que acontece com o A uhum, Graça, que uhum, temos um casal de amigos ali que jantam todos os dias juntos. Então, essa ideia da amizade entre duas pessoas, que é algo muito fortalecido pelo ato do compartilhar comida. E eles estão ali jantando e aquele ambiente é completamente kitsch. Tem um urso gigantesco de pelúcia do lado dela, que na verdade parece a representação do urso da Coca-Cola do Natal. uhum, Ele é imenso e ela toda pequenininha do lado daquele urso é algo extremamente engraçado. E aí você vai vendo uma mistura, então é um ambiente lotado de coisas e eles comem na mesma mesa que eles trabalham. Mas ela é toda carinhosa com ele e ela vai indicando, inclusive, para ele os caminhos do por que que ele tá perdido. É uma relação brilhante que os dois têm. Né? uhum, Agora, pensando, inclusive, em pontos que o Sorrentino vai construindo nesse filme, que depois ele vai repetindo nos outros também. Então, a presença estética, inclusive, de seres, de animais como o Sorrentino gosta de trabalhar com momentos específicos que beiram o surrealismo. Ele faz uhum, isso em praticamente todos os filmes e normalmente isso vem através dessa presença desses animais ou até de pessoas que são esteticamente diferentes, como por exemplo, né? Aqui uma pessoa com nanismo, lá no Parténope a gente tem uma figura de um ser, né, disforme que é muito interessante ali também, e dos animais aqui que há dois momentos específicos que esses animais aparecem que eles são muito cruciais para entender toda essa discussão do que o filme está propondo, que é, acho que é uma pergunta, né? O que é a grande beleza e onde está essa grande beleza? Tá em Roma, provavelmente, porque o filme discute isso. Pode ou não estar na arte, são coisas que o filme também está discutindo, mas esses dois momentos dos animais aqui para mim são muito brilhantes. São os flamingos em determinado momento do fim do filme e a girafa também lá no final do filme. Eu vou voltar nisso, porque eu não quero falar sobre esses dois pontos agora. Eu só queria falar desses toques, né, que o Sorrentino vai dando de quase um absurdismo que acontece. Mas, acima de tudo, como é que esses toques vão preenchendo um pouco esse vazio que parece que o Jep também está percebendo na vida dele. As coisas estão acabando, as pessoas estão morrendo, ele está fazendo 65 anos. Por mais que a festa seja genial que ele dá, e são quase todas as noites que tem festa, não é só dos 65 anos dele, ele percebe esse esvaziamento. Então fica sempre é, uma vida cheia de arte, gente, festa, boas comidas, mas ela continua vazia. uhum, Então, como é que o Sorrentino vai construindo isso ao longo desse filme? E aí eu queria falar um pouquinho sobre as questões artísticas ali. Ah, mas fala, uhum. Jason.
Eu gosto muito de como esse filme, ao mesmo tempo que ele trabalha o apreço pelas sensações e, Hum. obviamente, pela estética que ele enxerga na vida, que é uma coisa que, assim, não é para todo mundo mesmo, né? Eu sei que nós Uhum, aqui, por nos conhecer, nós somos pessoas que olhamos para as pequenas coisas e encontramos a beleza ali, porque pra gente a beleza, ela é mais do que uma questão de gosto estético, né? Daquilo que você uhum, reconhece a partir de princípios e valores próprios, mas é algo que nós sentimos justamente porque a gente entende a filosofia da beleza. Né? E é o que o personagem aqui é também. E ao mesmo tempo, uma coisa que você citou que eu gosto muito nesse filme é o fato de como ele é obrigado a pausar por algum momento, alguns momentos da vida dele, essa apreciação para lidar com a morte de alguém. Né? uhum, Então, assim, existem momentos ali, né? São algumas mortes que acontecem, e são mortes assim que acontecem fora de tela, né? Porque uhum, o que importa é o fato da morte, não é a morte em si, né? uhum, Que é muito interessante isso. E, e assim, ele reage como um ser humano reagiria. Né? Então, por exemplo, ele recebe uma notícia de que alguém que ele amou no passado faleceu e que ele não via há muito tempo, por exemplo. E aí, quando ele recebe essa notícia, é como se a vida dele parasse mesmo. Né? uhum, Então, assim, existe aí, claro, que um talento do ator, né, do Tony Servillo, obviamente, mas existe também uma delicadeza do roteiro. Né? No uhum, sentido de que, olha, todo aquele princípio de hedonismo que foi plantado até agora e que ele vinha demonstrando com até algum rigor por conta da vida pessoal dele, fora das festas, pelo menos, né? Porque o hedonismo dele ele se mostra justamente nos momentos em que o hedonismo pode vir à tona, não no dia a dia, né? No dia a dia uhum, é só contemplação. E aí o filme para com esses momentos, ele pausa esses momentos para introduzir uma morte, que é exatamente o que a morte faz conosco. Ela nos para, ela nos imobiliza, ela nos petrifica mesmo. Né? E aí ele fica então pensando naquilo, ele fica ruminando a morte, ele começa a sentir saudade, e aí depois uhum, ele volta para a vida real, até que vem outra morte. Né? E aí isso mexe uhum, com ele porque ele sabe que à medida que as pessoas vão ao redor dele vão morrendo, a hora dele vai chegar em algum momento. uhum, Só que é exatamente daí onde ele tira a força para viver. Na força, assim, não que ele seja um personagem deprimido, mas é aí onde ele enxerga a vida de fato como uma oportunidade. uhum, Então, eu não quero dizer que seja um filme epicurista, porque não é. Mas, assim, aquela ideia epicurista do próprio Epicuro, obviamente, que eu estou onde a morte não está, e quando a uhum, morte estiver, eu não estarei mais, é o resumo desse filme. Porque enquanto a morte não chega, ele se faz presente. E ele sabe que quando a morte chegar, ele já não vai estar mais ali. Né? uhum, Então eu entendo que esse entendimento ajuda não apenas a construir o filme, logicamente, mas ajuda com que o personagem ele se desenvolva indo do ponto A para o ponto B, compreendendo esses desfalques que a vida, por mais que seja uma fonte de prazer em muitos momentos, ela uhum. pode causar, né, ao longo da jornada. Com certeza. É interessante porque muitos filmes do Sorrentino abordam exatamente essa questão da morte, do envelhecimento, da perda, do Uhum, vazio, mas todos são tão bonitos que é interessante. Eu não quero dizer aqui que a beleza seja uma distração para você não pensar sobre isso. Exatamente o contrário. A beleza dos filmes dele potencializam a discussão sobre essa existência. Eu diria que praticamente todos os filmes são filmes existencialistas nesse sentido, do o que que é que eu estou fazendo aqui, o que que minha vida significa e como que eu consigo vivê-la da melhor maneira possível. Esse filme principalmente é sobre isso. E aí é interessante porque o personagem do Jepp é muito dicotômico. Porque ao mesmo tempo que ele aproveita até a última gota de tudo o que uma vida com dinheiro tem a oferecer. Ele não precisa trabalhar, ele trabalha porque ele gosta. Ele não ganha dinheiro com o jornalismo que ele faz. Na verdade, é mais uma distração para ele. Porque ele vive do dinheiro que ele recebeu com a publicação. Ainda que nunca mais ele tenha escrito nada. E ele vai vivendo então de festa em festa, de vernissagem em vernissagem, ele vai vivendo com esses amigos que, em princípio, parecem muito queridos, mas ele tem alguns problemas ali com uma pessoa ou outra. E isso não basta. É aí que tá a dicotomia do personagem.
Porque ele sabe que tudo isso vai acabar, não só porque ele está envelhecendo, mas porque essas coisas são vazias de sentido. E é no resto do que acontece fora das festas, fora dos grandes círculos, que parece que a vida está acontecendo melhor, que são os momentos que ele está sozinho e que ele fica andando pela cidade observando. E então é muito interessante porque parece que é um personagem que está muito preso ao mundo, ele está aterrado, mas ele também está buscando transcendência, então ele fica nesse movimento meio pendular. Ele está no mundo e ele vê a beleza, mas ao mesmo tempo ele vê toda a breguice desse mundo contemporâneo. Só que ele também não consegue se desconectar completamente disso. E aí que acho que vem a genialidade, como esse é um personagem muito complexo e muito interessante, que ele consegue olhar para todas essas pessoas que fazem a vida dele ser um tanto quanto brega nesse sentido, e principalmente aquela personagem a amiga ali que é a. Gente, que esqueci o nome dela. Que ele vai A falar da as Dina? verdades. Não, não. Vai falar as verdades para ela ali, a Stefania, né? Stefania. Uhum. Stefania é ele fala que ela. Perdão, ela escreveu. Ela que conta todas as vantagens e virtudes no meio da festa. Ah, porque eu escrevi, sei lá, 11 livros, porque eu faço trabalho voluntário, porque eu tive filhos e eu criei muito bem, então tudo é muito bom. E aí, aos pouquinhos ele vai desconstruindo, tipo, puxa ela pra terra e fala: olha, você fez tudo isso porque você tinha dinheiro do partido. Não se fala qual é o partido, a gente imagina qual que é por conta do discurso ideológico dela. E é muito interessante que ele faz isso com um refinamento para dizer, viu, você não é melhor do que ninguém aqui. Todos somos humanos, todos erramos, todos fazemos coisas boas, nem por isso a gente sai contando vantagem por aí. Então é interessante porque ainda assim ele gosta dessa pessoa, né? Depois ele vai em uma outra festa, ele dança com ela e fala, viu, a gente já se pegou em algum momento, são duas pessoas de 60 anos, né? Ela fala, claro que Uhum. não. Ele fala, então ainda tem coisa boa para acontecer na vida, né? Isso é muito interessante. Então, primeiro ele fala para ela, viu, você tá contando vantagem por quê? Você não é melhor que ninguém aqui. E depois ele vai lá e fala, não, mas beleza, né? A gente ainda tem muita coisa boa pela frente. Então, é muito interessante que ele, inclusive, Jason, ele se apresenta para o público, é muito interessante. A gente olha para o Jepp pela primeira vez na festa de 65 anos dele, e aí é naquele momento genial que tá todo mundo dançando La Colita, e quem não sabe o que é, procure a cena, que é brilhante, e todo mundo tá dançando, é aquelas dancinhas de par, tipo Macarena, Horríveis. né? Que você bota a mão Horríveis. na Aham. cabeça e vai e pula e coisa e Como eu tal. odeio isso. E a festa inteira para dançar La Colita. Uhum. E de repente ele atravessa no meio dessas. Parece uma quadrilha de dança junina. Tem homens de um lado, mulheres de outro, e ele atravessa e a câmera para tudo, se coloca em super câmera lenta e aí ele fala olhando para nós, né? Ele Uhum. se apresenta como o rei dos mundanos. E é muito interessante o que que significa ser o rei dos mundanos. Ele diz que ele queria, né, ser o rei dos mundanos. E ele diz que ele nasceu destinado à sensibilidade. E é Uhum. muito bonita essa cena, muito Uhum. bonita. E aí a gente já sabe que está diante de uma grande obra de arte. Esse filme é uma grande obra de arte. Agora, o que é um rei dos mundanos? O mundo é um lugar bom? Por que que ele quer ser o rei dos mundanos? E aí que eu fico pensando que por mais que ele se pretenda ter um olhar muito contemplativo e ele faz isso, ele está preso no mundo. Ele gosta desse mundo decadente também. Ele, ele quer sair do mundo, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ele vê essa decadência, ele não gosta, mas ele também gosta, ele também quer ficar por ali. É um personagem fascinante de Ep Gambardella. Em breve ele estará É. aqui na minha parede, né? Eu vou
Colocar mais algumas pessoas aqui na minha parede da Você tem que fama. fazer um vídeo apresentando a sua parede a qualquer momento Um, aqui. um dia farei, um dia farei. Eu li um livro no ano passado chamado Quando os Pássaros Voltarem, e tem um trecho que me lembra muito essa ideia que você compartilhou agora da questão de ser o rei dos mundanos, né? Em que tem o personagem principal, o protagonista, que é europeu também, só que ele é espanhol, né? Ele tá andando assim pela rua, como ele faz, e aí de repente, de assalto, vem uma multidão correndo. Fazendo corrida, né? Como a gente vê hoje em dia, né? De repente você tá num Uhum. bar, aí você ouve um tremor, e aí você vê um arrastão acontecendo, só que são pessoas correndo porque querem ser saudáveis. E Aham. aí ele começa a observar aquilo, ele fala a respeito de como ele detesta esse tipo de moda de comportamento, né? E aí, de repente, começam a vir os últimos, né? Bem atrás da multidão que já corria à frente deles, né? E aí, quando passa a última pessoa, mais lenta, com muito custo, né? Custando para chegar ao ritmo dos demais corredores, ele vira e fala: Esse é dos meus. Esse perdedor é dos meus. Sou eu. Que é isso? Eu entendo que assim, ser o rei dos mundanos, né? Como que ele falou? Rei dos mundanos. Ser o rei dos mundanos é justamente a pessoa que tem consciência que ela faz parte da sociedade, né? Ou Uhum. seja, do cotidiano, do mundo comum. Então, por mais que você esteja acima, ao centro ou abaixo da linha da média da sociedade, da média social, digamos assim, do ponto de vista de não só de consumo, né, de classe de consumo, mas de classe social mesmo, e você tem a consciência de que, mesmo estando onde você está, independentemente do degrau, que você ainda é humano, que você ainda Uhum. faz parte dessa breguice. Por isso que eu falei, por exemplo, na questão ali dessa dança, como se fosse a Macarena, né, para as pessoas que não viram a cena, não viram o filme, que é um La momento em colita. que se coloca uma música brega e todo mundo começa a dançar junto, e dançar tudo. Claro que aqui no filme havia uma coordenação de dança, né, Uhum. até para não destoar muito, porque o foco não eram os passos, mas que, sei lá, num casamento todo mundo começa a fazer aquele flash mob. E por mais que o personagem ele ache isso tudo muito cafona, como eu acho horrível, como eu falei que eu odeio, eu também participo dessa dança. Uhum. Por Uhum. quê? Porque a gente é parte disso. Né? Então, Uhum. assim, há componentes bregas em nós também, e que muitas vezes podem apenas não estar em nós, não fazer parte de nós, mas eles fazem parte da sociedade. Então, como nós somos, independentemente do quanto gostemos ou odiemos isso, nós somos partes da sociedade. Então, eu Uhum. entendo, pelo menos particularmente, né, interpretando essa ideia, de que o rei do mundano é aquela pessoa que tem consciência de que ela faz parte da sociedade como um todo, independentemente Uhum. do quão erudita seja esse recorte social, do quão popular seja o recorte social, porque a sociedade como um todo não tem essas mensurações, isso tudo é convenção. Né? Então, a partir do momento que você está no meio de um grupo como o dele, e esse grupo não é sofisticado a todo momento, ele reconhece que aquilo ali é ser humano, demasiado humano. Né? Com certeza, muito legal. E eu acho que é aí que entra, inclusive, a relação que ele vai propor, o Jepp propõe e é o que o filme propõe, a relação com a arte. É impossível você fazer um filme que Roma é praticamente um personagem e não abordar a arte. E aí todo mundo vai pensar, então vai falar sobre arte clássica? Aí que tá. Não. E sim. O filme propõe, através do olhar do Jepp, um olhar muito crítico sobre a arte contemporânea. E existe um contraste muito forte que tem a ver com isso que você está falando, que é, bom, estamos em Roma, grande parte das pessoas que vão visitar aquele lugar vão exatamente por conta das ruínas romanas, da grande arquitetura que a gente tem, que foi construída no mundo no período da antiguidade, não só no Império Romano, mas antes disso também. E vai olhar também para o que foi depois o Renascimento. Isso é parte, ou grande parte, do que faz com que Roma seja o que ela é hoje. E o filme vai olhar de forma quase jocosa para o que está acontecendo no universo da arte contemporânea
em contraste com essa arte da antiguidade. E é o que o Jepp vai fazer entrevistando alguns artistas que aparecem ao longo do filme. A primeira é a Thalia Concept. Olha o nome, Thalia Concept. Ela em si já diz que ela é um conceito. E aí a performance é a seguinte, eu vou descrever porque essa vale a pena. Tá todo mundo sentado, ah, ah, nas proximidades de uma ruína romana, se eu não me engano, é o Via Ápica Antica, né? E aí existe um grande mural, né, com colunas gigantescas de pedra, e essa mulher corre nua com uma faixa, com a cabeça enfaixada, parece gaze aquilo, e ela corre nua para bater a cabeça na parede e gritar depois, com sangue escorrendo: Eu não me amo. E aí o Jepp vai entrevistá-la. E é muito boa a entrevista, porque a entrevista não acontece. Porque ela quer falar dela mesma e de todos os traumas e de como ela fazia sexo ou não fazia sexo com muitas pessoas. E ele fala: Eu não quero saber disso. Né? Eu não me interesso pelo que você está falando ou fazendo. Eu quero saber o que você pensa sobre o que vibrações. Porque ela diz: arte é vibração. Ele fala: O que são vibrações? E ela se recusa a falar. Ela fala: Eu sou artista, não preciso explicar nada. Ele falou: Você precisa sim. Me fala o que são vibrações. E ela quer ficar puxando para não, mas eu sou traumatizada com o que aconteceu no meu passado. Eu falo: Isso não importa. A minha revista tem gente qualificada que não quer ouvir você falar disso. Só que ele fala isso rindo. É muito boa a entrevista. É uma forma jocosa de olhar e de desmascarar certos olhares que a gente tem para a arte contemporânea, que é piada, né? Tem muita arte sendo produzida hoje que é piada. E ele faz isso abertamente ali de forma absolutamente inteligente. E ela diz: Mas você não está querendo saber quem eu sou? Ele fala: Não, porque você é irrelevante, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer discutir arte aqui. Isso é só uma das grandes discussões que o filme vai propor. Depois tem uma criança artista, que é uma das melhores sequências também. Nossa, linda a sequência, né? Linda, linda, essa sequência é brilhante, porque vai contrapor exatamente isso. A criança tá ali obrigada pelos pais numa festa que é feita por um colecionador de arte contemporânea, e esse universo é um universo muito complicado. E a criança diz: Eu não quero fazer isso, eu quero brincar, eu sou criança, eu quero dormir, eu quero fazer outra coisa. E os pais falam: Não, vai lá fazer o que você sabe fazer. E obrigam ela a fazer o que teoricamente seria brilhante na cabeça de alguns curadores, enfim, de alguns consumidores de arte. Ah, e é horrível, a criança tá brincando com latas de tinta, gritando, chorando. E o filme mostra isso de forma. É muito interessante, porque diz: olha só o mundo que a gente vive hoje. Olha o que a gente já teve no passado em relação à arte, olha o que a gente tem agora. Claro, veja bem. Não é para generalizar. Não é para dizer que a arte contemporânea não presta. É para dizer que algumas coisas hoje não prestam. E que a gente está valorizando talvez com um olhar que não deveria. Certas coisas estão sendo desvalorizadas em detrimento disso, né? Enfim. Mas o É, final dessa sequência é brilhante. é muito bom como ele pega personagens do cotidiano e do contemporâneo cotidiano, né? Para dar risada dessa Uhum, balbúrdia que a gente presencia por aí. Então, a gente já falou inicialmente, né, de uma amiga dele com uma postura conservadora, que por dentro é completamente quebrada, então ela projeta os problemas na sociedade, né, para conservadora não, resolvê-los. progressista, né? Não, a A, amiga a dele, amiga que dele. ele humilha, É, é a progressista, é Estefânia. verdade. É bem Tô progressista, confundindo, é. tem razão. Apesar da contradição de que ela vive do dinheiro, né? Uhum, De uhum. que ela vive da alta sociedade onde ela está inserida, com uma família completamente desestruturada, até o ponto que ele fala: Uhum. nós todos aqui vivemos Somos vidas quebrados. desestruturadas, né? Você não precisa Uhum, subir em cima de ninguém para isso. E uhum. aí, essa a senhorita Concept, né, que a gente estava falando, ela é um retrato perfeito de um personagem
do cotidiano contemporâneo que a gente vê hoje, que é a pessoa de esquerda performática, vulgo pessoa cirandeira. Não é aquela pessoa que vai para debaixo do MASP, faz uma ciranda com os amigos, achando que vai tirar o Tarcísio do governo, por exemplo. E é muito engraçado porque ele representa essa pessoa com uma fidelidade Uhum, excepcional e, ao mesmo tempo, o sadismo do Jep olhando para essa pessoa e falando: Meu Deus do céu, ela não percebe o quanto ela é idiota fazendo o que ela faz. Tanto a questão da performance, né? É muito engraçado porque essa personagem ela é apresentada nua, com esse suposto adereço, né, na cabeça, até para não se matar, né, durante a uhum, performance, mas ao mesmo tempo ela é apresentada a partir do close na vagina dela, porque como ela tá nua, ela mostra a vagina pintada de vermelho uhum, para falar tanto da bandeira do comunismo como da menstruação do corpo feminino, né, do sangue do uhum, corpo feminino na vagina, e aí logo se revela o ícone da bandeira comunista em um dos lábios dela, né, acima de um dos lábios dela ali. Da vagina. E aí vai subindo, ó, você entende, né? Dá conta da figura que tá ali na frente, e ela sai correndo e bate a cabeça na pedra, achando que isso, assim, é um ato de libertação, que isso é um ato uhum, revolucionário, que isso é um ato de mostrar que o feminino existe num mundo de patriarca, sabe? Então, uhum, essa representação é justamente o que a gente vê hoje em dia. Essa uhum, idiotice que não apenas permeia, obviamente, a esquerda, mas que permeia a direita, que permeia qualquer uhum, idiota que fica se enquadrando em um extremo, achando que é melhor do que os outros e tal, né? Depois, uhum, inclusive, tem uma cena, Flávia, que aí não é para falar de artista, mas trazendo justamente a contemplação dele e a forma como ele percebe o outro, que é isso também se amarra com o nosso vídeo da semana passada, quando ele passa na frente de um restaurante e ele vê um casal islâmico comendo no uhum, restaurante, a mulher de uhum. burca Burca. assistindo ao marido comendo livremente E ela só com os na olhos de refeição. fora. Uhum, Exatamente. E ela com os olhos assim, aqueles olhos da própria Satrapi mesmo, que não são uhum. olhos de revolta, que não são olhos de raiva, mas que são olhos que ficam observando e falam: olha que situação patética. Que situação patética, é. Exatamente, exatamente. Agora, só para terminar, a performance da Thalia Concept, ela é fake, além de tudo, porque ela não bate a cabeça de verdade. Porque quem É batesse a lógico. cabeça contra uma coluna de pedra pré-romana morreria daquele jeito. E aí, assim, não é verdade. Ela coloca uma almofadinha para proteger, ou seja, toda a arte ali é colocada como um grande xiste, né? Como uma grande piada. E é interessante porque na sequência da criança, a saída é muito elegante e bonita, porque tá todo mundo parado numa festa, que é uma festa feita com a mesma galera ali da alta sociedade e tal, para ver essa criança pintar. E quando acaba, ele e a Ramona, já vou falar da Ramona, a gente já apresenta ela aqui daqui a pouco, né? Ele e a Ramona fica olhando para aquilo e falando, mas gente, essa criança tá chorando, o que vocês estão fazendo? Aí ele fala, essa criança ganha milhões, deixa ela chorar, né? Ela vale muito. E aí eles saem pelos fundos do jardim, encontram um senhor muito elegante e o Jepp olha para ele e fala: Você tá com a sua maleta? Ele fala sempre. Então vamos lá. O que que é? Atravessa um jardim e dá de frente com vários palácios romanos e esse senhor tem a chave dos palácios. E é muito bonita a sequência, porque é uma sequência que brinca muito com luz e sombra. Parece que você atravessa o tempo e Uhum. entra no mundo antigo de fato para visitar palácios com obras da antiguidade. Aí tem um pouco de tudo. Tem um pouco da antiguidade romana, tem um pouco do Renascimento, tem um pouco de barroco, tem um pouco de tudo dentro desses palácios. E eles atravessam literalmente o tempo, é como se eles tivessem saído da contemporaneidade, voltado no tempo e olhando para isso com outro olhar, literal. Aí são estátuas de mármore, algumas pinturas, espaços abertos e muito vazios.
E a Ramona fica encantada. E o Jepp, né, mostrando esse universo para ela, dizendo: olha só, não se diz, olha, isso é arte de verdade. Ele não tá dizendo, mas ele tá mostrando. E ele tá mostrando de forma muito elegante, dizendo: olha, beleza, aquilo lá parece que a arte vale muito, mas olha só o que a gente tem aqui também. E o personagem das Chaves é muito interessante, porque a Ramona vira pra ele e fala assim, né? Você é porteiro? Ela pergunta pro Jeff, ele é porteiro? Ele fala, não, ele não é porteiro. E ela pergunta pra ele, por que que você tem todas essas chaves? E ele responde, porque eu sou uma pessoa confiável. Isso é muito simbólico. É muito Uhum. simbólico porque alguém que guarda as chaves da beleza, as chaves de um mundo que vai permanecer, tá permanecendo, ainda que exista a Thalia Concept, ainda que exista uma criança sendo explorada por seus pais para fazer gerar lucro, aquilo ali também existe, a gente não pode esquecer daquilo. É brilhante a forma como ele vai construindo isso, esses dois mundos, essas duas Romas, a Roma decadente e a Roma clássica, que é imutável. Então me Uhum. parece que o filme fala muito sobre isso, né? Há coisas que não vão se perder com o tempo, enquanto outras vão passar rapidinho, que a gente nem vai se lembrar que elas aconteceram e que elas existiam, né? É muito Com legal. certeza. É muito legal que assim o Sorrentino, e parece parte da assinatura dele, como a gente tem falado aqui, né? Ele, ele lida muito bem com o passado. Né, ele fica trazendo o passado à tona a todo momento, e o fato de que o cenário desse filme, principalmente de onde mora o Jepp, ser à frente do Coliseu, que é um monumento da história, é um monumento do tempo e Uhum, da sociedade antiga, no meio da modernidade, no centro da modernidade, ali de uma das mais importantes cidades, não só da contemporaneidade, como da história também. Então ele quer dizer que o velho continua, né? O velho uhum, é o que permanece. A uhum, modernidade não, mas o velho permanece ali no centro de tudo. Então, e aí ao longo do filme, e ao longo dos outros filmes dele também, principalmente do Partenop, nós vemos muitas ruínas o tempo uhum, todo, a todo momento, como o Tarkovsky também fazia, né? E nós vemos também estátuas. Né? Você tinha falado isso numa discussão do Labor. A presença dos bustos antigos que a gente uhum, vê, né, nas estátuas ali em diversos momentos assim da passagem dos personagens. Ou seja, nós caminhamos entre ruínas. Ao mesmo passo em que os nossos corpos são ruínas também. Eles vão se tornando ruínas decadentes ao longo da vida. A tal ponto que nós temos. Eu sei que você quer falar do fling dele ali, né, do caso dele da uhum. Romana, mas a gente pode decidir de quem a gente fala Arroba. primeiro. Só que eu não consigo, eu não consigo não trazer à tona a irmã Maria, que Eu- é um símbolo do que a gente está falando agora. Uhum. Na verdade, eu queria pensar o seguinte: acho que existem três mulheres aqui que ditam o filme. A primeira é essa paixão da juventude dele que morre, né? E Uhum. logo no começo do filme a gente é apresentado ao marido dela que chega para falar pro Jepp, olha, fulana morreu. Ele não conhecia, ele não via ela há muito tempo, mas isso pesa, né? Que é a primeira morte que você fala, que você mencionou. A segunda mulher importante é a Ramona, que é uma stripper de 52 anos, filha de um grande amigo do Jepp, que é dono do puteiro. Ele é dono de Romano, uma. o nome dele, inclusive. Não, o Romano é o outro, né? O pai da Ramona é. Ah, eu não lembro o nome do pai dela. O Romano é É o o outro amigo escritor, não é? dele. É o escritor que termina Tem fazendo razão. teatro que é embora depois de Eu Roma. pensei que fosse o mesmo Não, personagem. não Tem é o razão. mesmo personagem, é Confundi. outro, né? Mas tem esse romano que é importante ali também. E a terceira mulher é a irmã Maria. Então, cada mulher ali, elas acabam ditando muito como o filme vai se desenrolando. São três mulheres importantes na vida do Jepp ao longo do filme, de formas distintas, né? Agora, a Ramona é interessantíssima, porque assim, ela é uma mulher feia, ainda que gostosa, tem um corpo maravilhoso, trabalhe com o corpo, e o pai dela, que é dono do lugar onde ela trabalha, aí você fala, meu Deus, Freud corre aqui, né? O pai trabalha com a filha, né, nessa casa de stripper.
E ele diz: Nossa, ela tá velha, ela não pode mais fazer striptease. E ela não é bonita, mas ela é ela é uma stripper, ela tá ali Ela é trabalhando com aquilo. sedutora. Sedutora, sedutora. Mas é interessantíssimo o jeito que ela é apresentada também, porque o Jep Uhum. vai pra lá e o pai fala: "Ai, ajuda ela, porque ela precisa arrumar um marido. Ela tá velha, né? Ela precisa." E o Jep vai começando a inseri-la nesse universo como amiga. E ela fala: O que que você quer comigo? Ele fala: Não, não quero nada, assim, eu só quero trocar ideia com você e tal. E é interessante porque em dado momento ela diz pra ele que ela não é dada às coisas belas. Eu achei essa uma frase muito interessante. Porque ela não é uma mulher bonita, mas ela assim, o rosto dela não é bonito, mas ela é uma mulher que chama atenção por ter um corpo escultural, né, a maneira como ela se veste. E é interessante porque ela é inteligente. Ela foge um pouco daquele pressuposto da mulher que trabalha com o corpo que a gente. é, Enfim, pressuposto não, né? O preconceito em torno das mulheres que trabalham com o corpo. E ela é inteligente e o Jeb começa a inseri-la nesse contexto, tanto é que ela tá na vernissagem com a criança, né? A pintora ali, e depois ela participa da festa e ela vai no velório com ele, enfim. E eles não se apaixonam. Eles estão juntos, eles convivem, mas não existe essa pretensão em princípio ali. É casual, Mas né? É uma é relação casual, casual, puramente. né? E aí quando ela revela, né, o motivo do porquê ela tá sempre sem dinheiro é muito interessante. Damos esse spoiler? Sim, claro. Sim, claro, sempre, né? A Ramona tá doente, ela não diz o que é. Ela só diz: Eu estou usando todo o meu dinheiro para me curar. E ela morre. E essa também é uma morte que não aparece no filme. Mas é de novo o Jep tendo que lidar com alguém, é uma mulher que ele perde. Então perdeu aquele primeiro grande amor. Depois perde a Ramona. E aí vem a irmã Maria. Fale da irmã Maria, Jason. Eu só vou fazer um parênteses aqui em cima do que você falou dela sobre a personificação a partir do corpo. Uhum, Da beleza do corpo, porque você também havia mencionado, por exemplo, as esculturas, né, que aparecem no filme. E uhum, então você tem uma questão também da sociedade antiga, principalmente de Roma, e também a gente poderia falar de Atenas, por exemplo, da Grécia como um todo, que é a representação da perfeição do corpo. uhum. Então, o cartaz do filme, ele mostra uma escultura, eu estava até pesquisando aqui, né, uma escultura chamada Marfório, que Marfório. é uma das 6 esculturas que representam as estátuas falantes, né? Ou seja, a representação de objetos a partir de um corpo humano perfeito. Então, para a gente ver que assim, as coisas estão muito conectadas, né, no sentido semiótico aqui, para não apenas trazer à tona o passado, mas também trazer à tona o passado com essas representações do ser dentro da sociedade antiga, né, e que Uhum, permanece até hoje. Então, assim, a beleza permanece, essa mensagem que eu interpreto, pelo menos, disso tudo. Então, você tem essas estátuas grandiosas, né, junto com aquelas ruínas, é tudo muito uhum, lindo, é tudo muito eloquente, né, tudo muito, como eu posso dizer, são coisas que se impõem na tela, que intimidam de tanta beleza, como a gente vai ver também em outros filmes, porém, são belezas antigas, diferente de antiquada, certo? uhum, Portanto, elas permanecem ao longo do tempo. O que não é tão bonito assim, apesar da representação ser linda, mas a personagem não é, é justamente a irmã Maria, né, como a gente vai falar agora. Então, Sorrentino, ele é, se não o único, pelo menos talvez uma das poucas pessoas no mundo que conseguem expressar uma pessoa feia com muita beleza. Né? Ou seja, uhum, a forma da captura da imagem e a imagem final que nós vemos no cinema de uma pessoa feia, ela é belíssima. Né? Ele consegue extrair beleza da feiura. E é uma feiura, claro, proposital. Né? Essa personagem ela uhum, estava completamente maquiada ali, ela não é aquilo que a gente vê na tela, mas é muito interessante uhum, como ele faz isso muito bem, né? E é óbvio que é proposital. E aí nós temos então a personagem da irmã Maria, que ela aparece, né, ao longo do filme, como sendo uma, uma representante da Igreja Católica ali que é quase centenária. Né, no filme. E é uma personagem que, assim, ela tá prestes a morrer, mas a Igreja Católica é colocada como uma entidade que se aproveita da imagem dela viva, né, da imagem quase que santificada dessa não vou dizer matriarca, né, da igreja que não cabe aqui,
Na verdade, dá para chamar de matriarca, que o nome dela é Maria, né? Ah, Mas dessa representação matriarcal da Igreja Católica no filme e que vai ser exposta de uma maneira completamente vulgar. Vulgar não no sentido sexualizado, né? Mas no sentido de que as pessoas se aproveitam completamente dessa personagem ao longo de todas as aparições dela, né? E, enfim, uma personagem muito interessante. eu gosto muito, muito, muito dessa personagem. Eu acho que assim, ela dá aquele toque final no filme que eleva o patamar. E por quê? Ela é muito caricata. E de fato, assim, ela não é tão velha quanto aparece no filme, 104 anos, mas ela é uma atriz idosa. Eu acabei de ver aqui, ela chama Juicy Merle e ela nasceu em 43, né? E claro, mas ali tá caricato demais, ela só tem dois dentes na boca. Então é uma representação bem caricatural da Madre Teresa de Calcutá que a gente tem. Ah, verdade. Tanto é que ela é chamada de santa, né? A santa, santa, santa. E aí vem um contraponto muito interessante dela para com o cardeal que dizem que é o que vai se tornar o próximo papa. E é muito interessante porque a irmã Maria tá vindo do Chad, que é onde ela vive. Ela vive basicamente pelo voto de pobreza. Ela vive fazendo caridade o tempo inteiro. A vida dela é exatamente essa. E ela está ali porque ela vai pagar uma promessa, subindo uma escadaria de joelhos para pagar essa promessa. É uma senhora de 104 anos, que quase não fala, quase não se mexe, não tem os dentes. E você olha para ela e fala: Meu Deus, o que que eu tô olhando aqui? Né? Só Parece que uma aí múmia, né? parece uma múmia, exatamente. E ela não fala, ela tem alguém ali, vem um, um personagem muito estranho junto com ela, que fala o tempo inteiro no lugar dela e tal. E o cardeal fica enciumado, a gente percebe isso. Quando chegam pra ele e falam, ai, fala sobre a santa, ele fala, santa não. É porque ela ainda não foi santificada. Então ele tá, né, com uma certa. E é interessante porque o cardeal, em todos os lugares que ele tá, ele só fala de comida. O tempo inteiro ele tá dando receita e falando: olha, faça assim, o pato assado, o pato recheado e tal. E, to- e no momento que o Jepp chega pra ele e fala: eu quero falar sobre espiritualidade, ele cai fora. Então é muito interessante notar que, teoricamente, esse cardeal que está sendo cotado como o próximo papa é alguém, em princípio, que vive o mundo. Ele não vive a transcendência. E a irmã Maria já é o oposto. Ela não come, ela pede para conhecer o Jepp, porque ela leu quando jovem o livro dele. E aí eles dão um jantar na casa do Jepp com todo mundo ali, o cardeal, ela, os amigos dele e tudo mais. E a irmã não abre a boca pra falar nada. E quando falam pra ela, irmã, fale alguma coisa, ela fala, preciso ir no banheiro, né? E aí ela desaparece. E ela não come. E em dado momento, esse cara que é tipo um concierge dela ali, enfim, ele tá junto, né? Ele fala: Irmã Maria só come raízes. 40 gramas de Isso é muito raiz interessante. por dia, acabou, é isso que ela come. E ela só dorme no chão. Então, é a expressão máxima dessa vida ascética que a gente chama dentro do universo religioso, que é alguém que abre mão de todos os prazeres da carne. Sexo, comida, prazer em geral. Vai viver do mínimo, dinheiro, né? E aí ela desaparece. Todo mundo vai embora, tal, e o Jepp vai dormir. E é uma cena hilária, né? Porque ele chega no quarto dele e vê um amontoadinho no chão, com um lençol por cima, ele puxa o lençol, a irmã Maria deitada. E a gente não sabe se ela morreu, se ela tá viva. Ele dá um grito. E aí vem a cena mais bonita do filme. Quer dizer, é hilário, né? Pra É montar a muito cena. engraçado. É muito engraçado. Pra vir pra sequência mais bonita do filme. Que é Uhum. essa que eu digo que junta uma dose de surrealismo, absurdismo e a conversa mais transcendente que o filme tem. Está amanhecendo. Aí a irmã Maria já acordou, tá sentadinha, o Jepp tá fazendo um café. E de repente, plano aberto, mostra todos eles: o Jepp, a irmã Maria, o concierge dela, eu tô chamando de concierge porque eu não sei o nome, né?
todo mundo ali naquele terraço maravilhoso, e de repente a câmera abre e mostra um mar de flamingos. E aí a gente ouve a irmã Maria falar pela primeira vez, né? Ela pergunta pro Jepp, por que que você parou de escrever? Por que que você não fez mais nenhum livro? E ele fala, eu estava em busca da grande beleza, mas não encontrei. E ela olha para ele e diz, "Você sabe por quê?" Ah, primeiro ela fala, eu conheço o nome de batismo de todos esses animais. Ela fala o nome de batismo, né? Seria o nome Uhum. cristão. Muito bonito. E ali estão todos aqueles flamingos quietinhos, uns fazem barulho, outros comem resto que tem na mesa. E aí ela fala pra ele, né? Você sabe por que que eu só como raízes? E ele fala, não sei por quê. E ela responde, porque as raízes são importantes. E Uhum. ela assopra e todos os flamingos saem voando. Gente, é de arrepiar essa sequência. Uhum. Uhum. Porque isso é a síntese do filme. Ela só come raízes porque as raízes são importantes. E ela fala isso logo em seguida de dizer para o Jepp, de perguntar para ele por que que você não escreve. E isso é talvez o que amarra todas as questões de todas as mulheres ali na vida do Jepp, de tudo que ele faz, porque logo em seguida ele parte em busca dessas raízes. Ele volta para o lugar que fez com que ele escrevesse pela primeira vez, que é uma ilha. Então é muito bonito, é muito simbólico. E é uma personagem que, é aí que tá, até esse momento você fica assim, poxa, ela é muito caricata. O que que ela tá fazendo aqui? E de repente a gente entende por que que ela tá ali. E por que que ela não fala, né? Por que que ela não come, por que que ela dorme no chão. É muito bonito mesmo. Esteticamente é brilhante, assim, pra mim, essa sequência. E entra aí naqueles animais fantásticos que o Sorrentino gosta de trabalhar, né? Ela é uma representação também desse surrealismo ao longo da narrativa, né? O fato dela aparecer no quarto dele no chão ali, do Do nada. nada. Por É. exemplo, né? Não há nenhum artifício visual com relação à personagem dela, além do fato de que, assim, ela tem uma feiura, digamos, não no Uhum, sentido cruel da palavra feiura, né? Mas uma falta de beleza por conta do perecimento do corpo dela. Porque é isso que ela representa, que o corpo dela uhum, representa fisicamente ali. Ela está inserida num filme em que todo mundo ao redor aplica botox para evitar a uhum, morte, né, na esperança de uhum, evitar a morte, na esperança de envelhecer, na esperança de conservar um corpo gostoso aos 50 anos de idade, enquanto ela mostra justamente o oposto disso, que aí tem a ver, claro, com o voto que ela fez, que é o voto de pobreza que ela fez, que é justamente essa ideia de perecimento. E aí, quando ela fala de raízes, a gente volta justamente às ruínas, né, do velho que permanece. No caso dela, uhum, literalmente. Então, assim, é muito engraçado ao uhum. mesmo tempo que é bonito, ao mesmo tempo que, assim, é terno, né? Muito terno. O fato dos flamingos voarem, né? Pelo sopro dela, que tem um pouco a Uhum. ver com o sopro da vida, né, divino. Pelo menos Ah, eu associo. me Assim, parece. é muito bonito, porque não há. Assim, existem dois animais que representam muito bem a liberdade de uma forma muito poética e bonita ao mesmo tempo, que são o cavalo e o pássaro, a ave como um todo. Né? Então, se você quer representar a liberdade, você usa os dois, né? O cavalo correndo ou a ave voando. E foi o caso aqui nessa cena, muito bonita. É muito bonito, é muito bonito. É fantástico, assim, acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu vi o filme. Talvez quatro ou cinco, eu não tenho certeza. Não foi tanto quanto Anticristo ainda, espero que em algum momento seja. Mas de fato, essa é uma sequência que eu sempre volto, porque eu acho ela brilhante em todos os sentidos. Aqueles flamingos ali, acredito eu que sejam, não é inteligência artificial ainda, mas eles são computação gráfica, né? Certamente, assim como a girafa, que vai aparecer pra frente também, mas é muito bem feitinho, não é um negócio que fica Não, não é escroto. fake, nem caricaturizado também, né? Bom, e aí caminhando aqui pro final,
Vamos falar sobre o fim do filme, de fato. Veja que até agora alguém pode parar e dizer assim: Poxa, mas sobre o que é esse filme? Vocês falaram do Jep, né? Falaram das festas e de Roma e tal. O filme é isso, pessoal. O filme, de fato, é um dia, 2, 3 dias ali na vida do Jep, o que que ele faz. Não diria que é um filme sobre nada, porque não é. Inclusive, ele brinca, o Jep brinca em algum momento com o Flaubert Uhum. ter tentado escrever um livro sobre nada e não ter conseguido, e que ele também está falhando Portanto, ele miseravelmente. jamais conseguiria, né? Exatamente. Então, de certa forma, é sobre isso também o filme. É sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que essas costuras ao longo do filme sobre arte, arte contemporânea e tal, ajuda muito a pensar. Tem uma sequência no final que eu gosto muito, e aí é o último artista que o Jepp vai entrevistar, que é um homem de uns, sei lá, uns 50 anos mais ou menos, que tirou fotos de si próprio todos os dias da vida. Aquilo ali me divide bastante, eu acho muito interessante, porque é alguém que desde o nascimento o pai tirou uma foto por dia do rosto dele, um retrato, e Uhum. ele permaneceu fazendo. E aí ele vai expor tudo isso e pregar esses retratos dele nas paredes, de novo, de uma ruína romana. E o Jepp vai lá para entrevistá-lo e pergunta, né, por que que você fez isso, como é que começou. E ao mesmo tempo que eu tenho a tendência a dizer, poxa vida, lá vem, né, o homem contemporâneo querendo pregar o seu rosto em todas as coisas, que narcisista. Mas ao mesmo tempo é muito bonito o que aparece. E o Jepp se comove com aquilo porque a gente consegue ver literalmente o nosso envelhecimento. Ele vai Uhum. andando e olhando e vendo a criança se transformando em adolescente, se transformando em homem e começando a aparecer marcas e rugas e manchas e o quanto a gente vai começando a ter cara de cansado. Ó, a gente já tô me jogando Tá se projetando em já cima tô me do fato. projetando, exatamente, porque é exatamente isso que acontece. Olha aqui, a nossa decadência enquanto ser humano, enquanto seres que são perecíveis, a gente não é imutável, pelo contrário, a gente é muito mutável. Diferente de Roma, a gente vai morrer, a gente vai desaparecer, Roma vai permanecer. Isso é muito bonito. E aí o Jepp no final tá com lágrimas nos olhos, assim, então, me parece que ele termina bem essa relação ali com a arte contemporânea, de certa forma, até o último, as últimas sequências do filme ali. Das... Não só ele, eu também. Eu também, assim, terminei essa cena muito emocionado, muito tocado, porque se você for analisar de um ponto de vista um pouco mais frio, assim, lógico, é claro que uma criança não ia tirar foto de si o tempo todo. Então isso é uma projeção dos pais sobre o filho, e aí Uhum, você tem um narcisismo quase que hereditário ali, porque ele cresce com a ideia de que ele tem que continuar tirando foto dele. Só que uhum, você não só vê as fotos, você vê o próprio artista ali, o próprio modelo ao é, fim, né? E aí, como você falou, cheio de rugas e tal. Então, quando o modelo aparece, Flávia, você sabe quem ele é, você sabe que é a pessoa da foto, né? Que você acabou uhum, de ver crescendo. Isso é muito interessante, porque você vê a vida de uma pessoa em, sei lá, 2 minutos, né? é, E quando ele aparece, pelo menos foi a sensação que me deu, né? Não sei se é porque eu ficou mais próximo de mim porque são dois homens e tal, eu e ele, mas não sei se você sentiu isso também, e se você sentiu é mais interessante ainda, mas eu me vi nele. uhum, Eu me vi nesse homem. Não como o Jason, mas uhum, como um menino que se torna uma pessoa mais velha por conta do efeito do tempo. Isso uhum. mexeu comigo de uma forma que eu falei, cacete. É É muito isso. sério isso. É É. muito sério. Porque a gente não vê o tempo passar. A gente não vê o tempo passar. E aí eu tenho momentos da minha vida, assim, de descoberta, até do meu próprio corpo mesmo. Não vou falar nada pornográfico, fiquem tranquilos, tá? Vou poupá-los disso. Mas assim, em que você descobre, de repente, uma ruga que você nunca viu. Hum, De repente, eu pego muito ônibus, né? Sempre andei de transporte público para qualquer coisa que eu precisei fazer na vida, e pelo visto não vai ser diferente daqui para frente. De repente, eu olho para as minhas mãos, sei lá, numa terça-feira à noite, e eu vejo calos que não estavam ali.
E aí a minha mão, a minha pele aparece um pouco mais áspera. Né? E aí, de repente, você vê ali umas marcas do cotidiano mesmo, sei lá, que você bate nas coisas, você tropeça, sei lá. Só que são coisas que não aconteciam antes. Né? Uhum. E o que, que é isso para mim? São sinais do tempo. Que o tempo Com passa certeza. mesmo. Né? Quando você olha no chão e vê fio de cabelo seu, por exemplo, você fala, estou morrendo a cada dia. Eu que o Né? Não no diga. sentido. Pois é, né? Eu também, né? Passei dos 30 ali, comecei a ficar corcunda, enxergar menos e ter menos cabelo. Mas assim, são pequenas coisas que o senso comum não se preocupa com isso, a gente também não, mas você começa a ver sinais assim que você fala, cacete, né? Olha a vida aí, É. passando Olha a diante vida dos indo meus embora. olhos, É. caindo, né? Então é isso, quando a gente fala de perecimento, é isso que eu quero dizer, né? Que não deve significar uma ameaça para você, mas apenas Uhum. um alerta. Olha a vida que você tem, toma cuidado porque você não é eterno, você não é uma ruína em Roma. Uhum. Você é um corpo em Santo Amaro. É. Eu concordo, Jason. Não, eu super me projetei ali, né, sem dúvida. Acho que mais do que você, porque eu sou mais velha nesse caso, pra mim isso é muito mais evidente. E pra mulher, esse quesito é sempre muito problemático, muito mais do Com que pra certeza. homem, porque a primeira ruga e o primeiro cabelo branco a gente quer morrer. Isso acontece normalmente aí perto dos 30, que é uma crise gravíssima na vida de uma mulher. Uhum. Muito pior que a crise dos 40, sem dúvida. Porque quando você chega nos 40, você fala, beleza, é isso aí, mas nos 30 você ainda acha que você tem É foda. 20. É foda, né? Uhum. Então, assim, hoje eu acredito. Eu sou alguém que, em princípio, lida bem, em princípio, até a página 2 lida bem com as rugas e os sinais, mas é obviamente claro que você muitas vezes não se reconhece quando olha no espelho. E hoje, com a quantidade de fotos que a gente tem de si próprio, todo mundo seria capaz de montar aquela exposição. Uhum. Todo mundo hoje, se começasse a recolher as imagens de si. Só um minuto. Na verdade, as pessoas Olha fazem isso, aí, tirando ó. fotos de si o dia todo, né? Exato, mas elas Todo juntam, dia, na aí que verdade. tá. Se a Então, gente pois é. juntar tudo e colocar, Num carrossel, né? você vai ver a ação do tempo inevitável, a não ser que você tenha se reconstituído inteiro através das demonizações faciais por aí e tudo mais. Então veja, e se isso acontecer, mais interessante ainda, porque daí você vai falar, olha só como, sei lá, aos 60 eu tô melhor do que eu tava aos 20, e isso provavelmente vai gerar um choque, e que é o que tem acontecido muito. Então, de qualquer forma, o fim desse filme carrega a gente para essa discussão, inevitavelmente, porque o Jepp tá ali, aos 65, pensando sobre tudo isso, olhando para Roma envelhecer, olhando para si próprio, olhando para a morte. E não é à toa que ele termina o filme voltando àquilo que fez com que ele se tornasse quem ele é. Ele volta para aquela ilha. E a gente termina com um close gigantesco no rosto do Jepp e ouvindo ali os pensamentos dele sobre como ele vai começar uma nova história, um novo romance. Isso é. Que final brilhante, que final lindo. Só que antes disso, a gente passa pelo truque o truque da Uhum. vida. Aquela sequência ali no finalzinho, de novo, nas ruínas, e aí com um mágico dizendo que vai fazer uma girafa desaparecer, e aí tem uma girafa gigantesca De naquele repente, né? lugar. De repente, de repente. Que sequência bonita, né? E aí a ideia de que, olha, é tudo um truque. Isso é o personagem que diz: tudo aqui é ilusão, a vida é uma ilusão, né? O que a gente faz é ilusório, e de repente a girafa desaparece. Diante dos nossos olhos também. É muito bonito. Então. Então, eu até tô pegando aqui o speech final dele, né? Como se chama Uhum, speech em português, o discurso final dele. aham. É, só pra gente repercutir aqui. Peraí, só um minutinho. Achou? Achei. Antes. Não, Ah, pode falar. tá.
Não, é que só tem um detalhezinho, em dado momento, ele vai para aquela cidade em que aconteceu o naufrágio do Costa Concórdia. Você lembra disso, Jason? Você lembra quando aconteceu o naufrágio? Eu lembro do fato, Hum. mas não do acontecimento em si. Eu dava aulas de atualidades na época para concurseiro. A minha vida é muito louca mesmo, né? E aí eu falava muito sobre esse fato com os alunos. E durou muito tempo, foi uma discussão gigantesca, e o que, que vai acontecer com Costa Concórdia e tal. E o que aconteceu ali, na verdade, foi um ato de pura covardia do. Gente, como é que chama? O marinheiro, não, quem comanda o Marinheiro? navio. Não, quem comanda o navio? O Capitão, capitão. pô. Capitão, né? Foi um ato covarde do capitão ali o que aconteceu. E é muito bonita a cena, porque ele vai até o lugar onde está o Costa Concórdia. E a grande questão é a seguinte: a coisa começou a naufragar e ficou. Aquilo virou um monumento. Então, de novo, a gente está diante de uma ruína, mas é uma ruína moderna, uma ruína contemporânea. E é muito bonita a cena. Ela é muito plástica, porque é um enquadramento que mostra o Costa Concórdia, o navio está completamente virado, né? Ele está de lado e a proa dele, onde ficaria as piscinas e as cadeiras, tá tudo amontoado. Parece um jogo do pega-vareta. E o Uhum. navio, então, ele tá assim. E aí a gente tem o mar. Então, o jeito que tá enquadrado parece um quadro. É uma coisa linda. E o Jepp só para diante daquilo para observar. Ele está refletindo sobre o próprio naufrágio dele enquanto ser humano. Então é muito significativo e muito simbólico. Nada tá solto no filme. Tudo tá muito bem costurado. É impressionante esse roteiro. E uma vez, eu não lembro sobre qual obra que eu li um comentário a respeito disso, mas assim, era um filme que meio que fazia essa mesma ilustração de um acidente que aconteceu e o negócio ficou lá, né? E aí alguém comentou o seguinte: é como ver um deus caído, um puta navio desses. Né? É claro Imagina. que esse comentário ele não tem a ver com o fato de que pô, a gente está reduzindo Deus ao navio, não é isso. Mas Hum, quando você vê um objeto gigantesco, como o caso de um navio, como um prédio, como uma montanha em ruínas, ou como uma construção em ruínas mesmo, caída, né, e aquilo passa a fazer parte da paisagem de repente, é como se você visse uma representação não do sobrenatural, mas de algo colossal mesmo na sua frente, muito uhum. maior do que você. E principalmente com a natureza tomando conta, que aí é a É. poética em si, né? Mas tudo isso, ele fala, tudo isso é mostrado, né, justamente com o discurso final, em que o Tony diz o seguinte, numa tradução direta aqui de inteligência artificial que eu estou usando: é assim que tudo termina, com a morte. Mas antes havia vida escondida sob o blá 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 e o nonsense. São quatro blás, né? Não são três, são quatro, isso Uhum. que eu acho bem bacana. E o nonsense. Está tudo assentado sob a tagarelice e o ruído, o silêncio e o sentimento, a emoção e o medo, a beleza escassa, volúvel e dispersa. E então a miséria, a sordidez de tirar o fôlego e toda a nobreza humana, que é tudo que a gente falou, né? Sobre a Uhum. sociedade ao redor dele. Enterrada sob o constrangimento de estar no mundo. Quem se importa? É o que todo mundo faz. Pergunte-se por que meu romance se chama O Aparato Humano. Se você me disser por que não escrevi um livro novo, talvez eu consiga responder. Mas não consigo. É o que todo mundo faz. É muito bonito, né? É muito bonito. Ou nada. E é Qual você isso. acha, ou o Hum, que você acha, Flávia, pra gente encerrar, hum. que é a grande beleza? Olha, eu ia fazer essa pergunta pra você, você roubou. O que é a grande beleza? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu não. E olha que faz anos que eu tô pensando sobre isso, ok? Desde que o filme saiu, portanto, desde Pergunta fácil, 2013, simples. muito fácil, muito tranquilo. Mas para não deixar tão em aberto aqui, eu acho que a grande beleza são as coisas imutáveis que a gente tem. O que é que permanece? O que é que não se perde? O que é que está aí
e permanecerá depois de mim, depois que eu me for. Olha, ganhamos balões. Olha Eu que não fiz lindo. nada, de novo. É a transcendência acontecendo, que é de novo, gente, que é isso, né? Quem está só nos ouvindo, dá um pulinho no YouTube para ver os balões brilhando aqui na tela. E eu Sempre foi acredito que seja Deus. isso. Sempre foi Deus, é intervenção divina. É o que a gente tem de imutável. As coisas me precedem e as coisas vão durar depois de mim. Eu não sou nada. Eu acho que é isso. Não, perfeito. Perfeita colocação e interpretação também não do filme, né? Mas a pergunta é sobre a beleza em si, não sobre a beleza do filme. E eu vou no mesmo caminho, né? Inclusive, não estava no trecho que eu acabei de ler, mas esse discurso final dele acaba dizendo o seguinte: portanto, que comece este romance. Uhum, Afinal, é apenas um truque. Sim, é apenas um truque, né? Puta, ele colocar a vida como um romance, chamar a vida uhum, de romance é muito interessante, né? Para mim, a grande beleza é a realização do truque. A uhum, realização no sentido até da palavra to realize em inglês, né? Quando o americano diz que, ou o inglês diz que a realização é o momento em que você se dá conta de que tudo isso é um truque. uhum. E aí você passa a viver a vida, independentemente da sua filosofia, independentemente da sua visão de mundo, independentemente da forma como você enxerga, se você enxerga o tempo e o espaço, mas a partir do momento que você tem essa realização, fatalmente você passa a ter uma outra interpretação das coisas. Mas para mim a beleza, a grande beleza é a realização de que a vida é um grande truque. Muito bom, muito bom. E é assim que a gente termina essa discussão da grande beleza. Portanto, vocês que ouviram, que assistiram, voltem aqui, comentem, compartilhem. É um filme que merece ser visto e revisto muitas vezes e é uma grande obra de arte. Vocês não estão diante de qualquer coisa nesse filme aqui. E nos contem Fechamos? o Nos que é a grande contem. beleza para vocês. Boa, Jason. Boa. Fechou. Talvez respondam, mas não agora, daqui a uns 5, 10 anos, talvez. Depois de assistir pelo menos 3 vezes o Depois de ver filme. o filme. Até a próxima, gente. Tchau.